Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Bom dia, Isis do Boque, tudo bem? Disseram que ele não vinha, olha ele aí. Dia 3 de fevereiro, 3/2/2023, tá cheio de 0 e de 6 de 2 e 3 aí. Ai, caramba, bom dia, Ana Tereza. É bacana, né? Bom dia, Amanda. Obrigado por cuidar das meninas. Estão todas ali, agora estão todas deitadinhas ali ouvindo Dharma. Elas não desgrudam, eu ando para um lado, elas vão para o outro, elas vão. Bom dia, Cris. Carolina. Bom dia, Eliana. Então esse é o Caramba Galileu da Galileia com o Jorge Benjor. Bom dia, Maria. Elas estavam super bem, Amanda, obrigado mesmo. Bom dia, Rossana. Bom dia, Ângela. Estão ali deitadinha, jogada. Todas bem? É bom sair, mas é bom voltar, né? Adoro acordar de manhã aqui com esse clima da casa, esse verde. Sempre fomos muito bem recebidos lá, claro. Mas a casa da gente é a casa da gente, né? Bom dia, Rosa. Bom dia, Carla. Como vão? Todas bem? Então, estamos retomando aqui o Dharma. Notícias da paróquia. Hoje não tem grandes notícias, né? Hoje é sexta-feira, mas semana que vem a gente retoma com as atividades presenciais de yoga e meditação. Vamos bombar isso aí. Vamos bombar isso aí. Certo? Então, vamos ver onde é que nós paramos aqui. Tá. O poder das Dakinis. Micaela Haas, 12 mulheres extraordinárias moldando a transmissão do budismo no Ocidente. Editora Luz da Letra. Ó, o pessoal que ainda está dormindo, acordem, mandem um aviãozinho e dizem, vamos acordar que está na hora do Dharma. Não podem perder, cada dia pode acender alguma coisa. Ontem eu cheguei e logo em seguida, no final da tarde, atendi uma pessoa, enfim, né, que está interessada nas práticas aqui presencial. E falei sobre isso, assim, que cada dia é uma chama que acende, assim, a gente nunca sabe o que a gente vai ouvir e que vai despertar, né, ou como vai bater para alguém. Bom dia, Stanley, bom dia, Anne, bom dia, Dene. Quanto tempo? Tudo bem? Bora lá, então. A única garota na escola. Uma combinação das circunstâncias mais improváveis permitiu que Dagmola se tornasse uma das primeiras mulheres tibetanas a lecionar no Ocidente. Pouca coisa nos primeiros anos de Dagmola indicavam como seria sua carreira no futuro. Na verdade, nada teria parecido mais improvável para uma garotinha de um vilarejo no remoto Tibete oriental, já que ela não nasceu em uma família rica e nem aristocrática. Bom dia, Clayton. Sua província natal, Kan, vamos ver onde é esse lugar aqui. Aqui embaixo diz, Kan é uma das 3 regiões que tradicionalmente constituem o Tibete. Desde a invasão chinesa, ela foi dividida entre as províncias de Sichuan e Yunnan. É a região autônoma do Tibete. Então, essa é a região do Kan, no Tibete. Bom dia, Márcia. Kan é o lar de um povo especial e destemido, os Kampas. Guerreiros orgulhosos com cabelos longos, muitas vezes trançados, facilmente reconhecíveis pelas borlas vermelhas ou pretas entremeadas em suas tranças. Seu espírito ousado e paixão por cavalos velozes, aliados ao profundo conhecimento da terra e respeito pela natureza, me fazem lembrar dos nativos americanos. Fazer um parênteses aqui, agora eu falei Campas, me lembrei imediatamente, você deu um gatilho. Tem um documentário na Netflix, eu já comentei algum tempo atrás, anos atrás. Bom dia, Lucelena. Os Campas, então, eles são ali dessa região
do Khan, né, que é no Himalaia, e eles é que levam as mochilas, geralmente são eles servem como guias, servem como mochileiros, né, abrir o caminho, são guias, para as pessoas que vão escalar os montes por lá, né? Então, todas as montanhas por lá, né, são 7, 8 montanhas, o Everest é uma delas, né? Então tem uma cadeia de montanhas e eles acompanham todos esses exploradores. E aí, Campa, né, se tornou famoso, tem um documentário lindo, lindo, lindo. Procure ali documentário, Campas. Ele escalou todas as 7, 8 montanhas, não lembro quantas montanhas são vários picos assim. E ele escalou todas elas, somente os Campas, para mostrar assim, porque cada vez que eles levavam os guias, eles como guias levavam esses escaladores, né, esses montanhistas, eles ficavam famosos, escalou o Everest, escalou não sei o que. Aí ele mostrou, pô, e a gente nunca fica famoso, a gente não sabe que somos nós que escalamos, que levamos, que passamos um perrengue, que preparamos todo o campo para eles, claro, não tirando mérito, claro, dos montanhistas, né? Mas ele quis mostrar, poxa, não vem a gente. E ele escalou todos os picos em poucos meses. Ele fez um feito inédito, coisa que as pessoas levariam anos para fazer, ele fez em alguns meses. Ele terminava um, começava outro, terminava um, começava outro, assim, uma loucura. Sensacional, assim, sensacional. Então procurem aí, tá no Netflix, né? Não me lembro o nome, mas catando no Google, vale a pena ver. Bom dia, Graciela. Situado entre duas cadeias de montanhas às margens do rio Tá, sua aldeia era o lar de cerca de 35 famílias, a maioria de agricultores. Então, olha, é um lugar onde as pessoas nascem e já nascem com um conhecimento, com uma cultura muito rica que chega ali, daqui a pouco solta a voz para o mundo e pega o mundo inteiro, assim, né? Uma cultura riquíssima. Bom dia, Conceição. E em condições extremamente precárias, né? Algumas das montanhas próximas nunca perderam totalmente seu manto de neve, que para Dagmola era uma lembrança constante das deidades que acreditávamos morar lá, dessas montanhas que eu estava falando. Né? Bom dia, Sinara. Dos 5 elementos que compõem a natureza, terra, água, vento, fogo, espaço, até a mais majestosa das cadeias de montanhas do Himalaia e seus habitantes, os devotos tibetanos consideram tudo sagrado. Essa parte do Tibete oriental, inclusive os devotos tibetanos consideram tudo sagrado nessa questão dos 5 elementos, né? Que o budismo, o bom, não o budismo, mas o bom, que antecede esse budismo, que é uma característica do Tibete, vai trabalhar muito isso. Eu já trabalhei com os alunos aqui presencial, né, esses elementos. Então tu pode trabalhar os elementos do corpo, né, e ver naturalmente aquele que está faltando. Não é, obviamente não te falta a terra, mas te falta a característica do elemento terra. Bom dia, Lu. Então, por exemplo, né, eu já dei esse exemplo, mas sempre entra gente nova, assim, né, eu vou retomar. Bom dia, Odete. Então, às vezes, tu tá muito prostrado, tu tá muito empacado na vida, tu não consegue ter força. É o calor. Não, não é o calor, né? Às vezes é o que tu come. E aí, é o que tu come, é o excesso do elemento terra. Ó, a Cris disse, verdade, foi lindo trabalhar isso. E a gente tem que retomar toda vez. Toda vez, lembra que eu falei, a cada 2, 3 meses tem que retomar o exercício para ver o que está faltando. Um exemplo, né? Então, elemento terra. Então, quando o elemento terra está demais, a gente não consegue fluir. A gente está enraizado, está completamente enraizado. Aí é preciso equilibrar com outro elemento, elemento água, que vai dar fluidez na terra. Mas muito elemento água também não dá, porque daí tu fica com muita fluidez. Aí tu fica aquela mente avoada, aí tem muito elemento ar. Então, se tem... e aí tu vai equilibrando, aí tu vai equilibrar com fogo, se tem muito elemento água. E onde é que estão esses elementos? Na natureza. Então, se tu está muito empacado na vida, não está conseguindo, elimina os elementos comestíveis que tem muita terra, né, como carne, como feijão, elimina provisoriamente, né? Vê como tu fica sem carne e feijão, comidas muito terrosas, né, abaixo da terra, né? Comidas muito terrosas. E aí tu vai ver que tu vai mudando. E entra em contato com a água, vai para um lago, para uma piscina, para um banheiro, para um chuveiro, né? Vai para o banheiro, vai para o chuveiro. Aí realmente o aprendizado incrível no ano que passou. Sim, muito bom mesmo, equilíbrio em tudo. Bom dia, Léo. Então é isso. Então é um exemplo, assim, né? Eu tô com muita água, vai para o sol, elemento fogo.
Ah, mas quando é inverno, acende uma lareira, acende sabe, tu tem contato, olha para o sol. Então tem várias formas de construir isso. E principalmente os elementos, os alimentos. Eles são muito carregados de elementos, né, dos 5 elementos. O elemento espaço, que é mais difícil, aí tu precisa ir para um lugar que tenha uma visão assim, né, ampla e entrar em contato com esse elemento. Na altura de um prédio de 8 andares, ou numa montanha, um lugar que tenha amplo espaço. Parece óbvio para nós que moramos no interior, mas para quem mora numa cidade muito grande como a Conceição em São Paulo, por exemplo, o elemento espaço, se ela não mora num apartamento alto, é um problema. Tu vai andar na rua e tu só vê limites. O elemento espaço é o não limite, é a visão ampla, onde todos os elementos estão compreendidos nele. Tá? Eu adoro essa parte dos elementos, realmente eu gosto muito. Assim, para mim eu ficava horas falando. Bom dia, Dirceu, tudo bem? Dirceu e Bárbara, é isso? Ou alguma coisa assim. Essa parte do Tibete oriental já estava sob jurisdição chinesa, quando Dagmola era criança. Seu pai era de origem chinesa. Mas, além do ocasional oficial chinês que passava e exigia subornos ou uma noite com uma mulher, é um espetáculo. O ser humano é uma degradação só. Sua aldeia não era muito incomodada pela influência chinesa. Naquela época, Dagmola era conhecida como Sonan Tsedzong, a união do mérito e longa vida. Isso é o significado do nome. Embora desapontados por uma única filha não ser um menino, seus pais a amavam muito e esperavam que ela desse continuidade à linhagem familiar. Seu pai trabalhava para um escritório do governo chinês na cidade de Jeondu. Sua habilidosa mãe, Punsok Droma, dava duro para fazer a colheita e administrar a casa enquanto o marido trabalhava na cidade. Uma vida, então, bem complicada. A família morava em um prédio de 3 andares, em forma quadrada feita de barro-pedra, apelidada de Ninho da Casa Amarela. 3 fileiras de bandeira de oração sussurravam suas orações ao vento do telhado quase plano. No primeiro andar, seus melhores cavalos eram guardados à noite, enquanto cabras, ovelhas e gado dormiam no celeiro adjacente. É muito comum na arquitetura, né? Que também veio para o Brasil, assim, né? A arquitetura vernacular, que se chama isso, quando ela vem de algum lugar, como a arquitetura indígena, ela é vernacular. Não existe plantas da arquitetura indígena, a não ser aquelas concebidas pelos seres brancos, né? Foram lá e mapearam, se fizeram planta, né? Projeto. Para um projeto hermenêutico, que é um projeto em que tu olha e faz a partir daquilo que já existe. Né? Então tu vai pegar aquilo que existe e vai construir, reconstruir uma ideia. Bom dia, cá. Então a arquitetura vernacular, ela é uma arquitetura que é passada de geração a geração. E vem essa geração da arquitetura dos italianos, alemães, né, dos afro, né? Então eles vêm e trazem essa arquitetura para o Brasil, que tem essa parte aqui que embaixo, né, servia como um curral, assim, servia para um lugar para guardar os animais, né, que se mantinham ali. E aí em cima logo era a cozinha e depois os quartos. E isso até hoje tem, assim, né? Tem muito disso, mas depois se transformou num porão, né? Um porão em que é guardado, principalmente para os italianos, guardado o vinho, as pipas de vinho e tudo mais, né? Salame pendurado, o queijo pendurado nas prateleiras. É interessante essa história contada através da arquitetura, assim. Eu gosto muito disso. As casas não tinham corredores, né? Todas as portas abriam todas para salas, assim, né? O corredor surge depois. Né? Então a família morava nesse lugar. No segundo andar, ó, então no primeiro andar os animais, no primeiro andar, no primeiro andar eram os cavalos. No segundo andar, a vida familiar girava em torno da cozinha, com um grande fogão aberto que era abastecido com esterco de aque seco. E no terceiro andar haviam 3 quartos, viu? É a mesma constituição, né? Isso vai seguindo no Brasil também. Quem aí já que tem descendência alemã e italiana e
conviveu dessa maneira ou teve um contato muito próximo com essa arquitetura? Conta aí para mim. Eu tive. Então, no terceiro andar havia 3 quartos, uma área aberta e um elaborado santuário com pinturas tradicionais de deidades, textos de orações de folhas soltas e um altar de onde o cheiro de lamparinas de manteiga queimando flutuava pelo ar da casa dia e noite. Dagmola era muito pequena para entender se o casamento tibetano-chinês foi prejudicado pela pressão política. A Cris disse: eu vi, Jeff. A Léo, eu, italiana, tá certo, é isso aí, né? É muito legal. Mas quando Dagmola tinha 5 anos, seu pai foi transferido para um posto na China. Sua mãe decidiu não ir com ele. Dagmola relembra a última memória que tem. Ele carregava sua única filha nos braços até a balsa que o levaria embora. Ela nunca mais o viu. Muito mais tarde, ela soube que ele havia caído nas mãos dos comunistas. Foi colocado em prisão domiciliar e desapareceu. A Rosalie colocou também eu, na descendência alemã. A Cris escreveu, é charmoso. Depois eu falo. Italiana, a Rosana vai assim, a casa da minha avó era assim. A Ângela também, Hartmann, né? Alemã. É charmoso agora, né? Mas na época em que os animais ficavam embaixo, e aí tinha a cozinha e os quartos, e o cheiro da lamparina, depois, não, aqui é manteiga, né? Mas o cheiro era do querosene. Então tu imagina esse cheiro dos animais embaixo, esse cheiro da comida indo para os quartos, esse cheiro do querosene, porque não tem energia elétrica, e tudo isso infestando esse lugar. Então é charmoso agora, né? Agora fica cool, agora fica tudo bonitinho. Agora tu vai ali na região da Serra ali, ou na região de Bento, e aí tu vai nas casas, tem um restaurante que a gente já foi uma ou 2 vezes, não me lembro, mas a gente já foi, tem vários restaurantes, né? Aquela região é maravilhosa, eu queria morar naquele lugar ali só para ficar comendo. E aí, é bem pertinho daqui, 40 quilômetros, Bento. A região dos vinhedos ali, né? Maravilhoso. E aí tem um restaurante que é da avó, assim, que o chão é batido, chão de terra batido, tem um restaurante. E aí, claro que é charmoso, porque tudo ficou cool, né? Agora. Mas antes era complicado. Tudo vira cool hoje em dia, né? Tudo é charme, né? Aí fica a terra batida ali, a gente come. E isso, ó, aí vou explicar como é que o budismo vê isso. É importante vocês observarem isso. Isso se chama luminosidade da mente. Tu entra, uma pessoa entra e diz, nossa, chão batido, imagina sujeira, terra é sujeira, terra não é sujeira, terra é terra. É elemento decomposto de algumas, né, dos organismos. Então é terra, não é sujeira. Né? E aí, bom dia, Pri. Quarta-feira que vem tem aula, Pri. Bora a gente recomeçar, né? E aí as pessoas olham, nossa, isso é sujeira. Aí a luminosidade da mente. Lá, não sei quem pensou isso, né? Foi a avó, foi o filho que é empreendedora, a filha que é empreendedora, não sei como é que funcionou. Aí a filha olhou aquele porão assim, fresquinho, porque é fresquinho, todo de madeira, né? Teto baixo, gostoso, protegido entre as árvores, olhou para aquilo. Cara, se eu servisse a comidinha, né, que a avó faz, ou ela, a avó dizendo, se eu servisse minha comida aí, né, nesse lugar, aposto que a pessoa viria, bota uma decoração, isso é a luminosidade da mente. Tu olha para aquilo e transforma. Tu transforma um lugar, mas é preciso transformar um lugar dentro, e aí passa a existir aquele lugar. Quando eu começo a aprender a fazer isso, eu tenho minha mente livre. Comecem a observar as coisas, aí gera um desapego também. Comecem a olhar para as coisas e transformar. Comecem com uma coisa pequena. Comecem com um copo. Eu vou customizar esse copo, né? Vou pintar, vou transformar num vasinho, vou me desapegar dele. Depois começo com uma mesa, depois começo com um ambiente. Esse ambiente aqui, que era o escritório da Carolina, por exemplo, um exemplo totalmente aleatório que eu vou dar agora, né, Amanda e Carolina? Por exemplo, esse escritório aqui, que é o escritório da Carolina de Arquitetura, né? E se a gente transformasse numa sala de yoga e colocasse uns EVA no chão e colocasse umas figuras assim, né? E aí umas plantinhas e dissesse, isso é uma sala de yoga. E aí tirasse o escritório, aquele que é quarto, transformar num escritório, né, para trabalhar em arquitetura ou fazer qualquer outra coisa. Luminosidade da mente.
Agora, como é que eu uso isso no dia a dia para mim? Né? E se eu olho para mim, se eu consigo olhar para as coisas e transformar com a luminosidade da mente, as coisas começam com um copo, uma mesa, um ambiente. Aí depois eu começo a olhar para mim. E se eu que sou essa pessoa assim, que tenho esse humor dessa forma, trato as pessoas assim, ou trato a mim dessa maneira, eu acho que eu não consigo fazer tal coisa. E se eu começasse a olhar e fazer esse aspecto da luminosidade e mudar, será que funcionaria? O que vocês acham? É assim que começa. Essa construção que a gente tem de nós, eu arquiteto, eu advogado, eu médico, eu dona de casa, eu... o que vocês quiserem ser, qualquer coisa. Eu ranzinza, eu mal-humorado, mal-humorada, eu qualquer construção não é muito diferente de que um quarto com cama e que pode virar um consultório de dentista. Não tem nenhuma diferença. Nenhuma. É zero diferença. Então, quando vocês olharem para si e dizem, não, mas já está tudo certinho, tira a cama e bota uma cadeira de dentista, e aí agora é um consultório de dentista. Essa minha construção que eu estou é apenas ilusória. É apenas uma construção, é apenas um quarto. Transforme no que vocês quiserem. Ah, fácil falar, né, Jéssica? Não, não é fácil. É preciso técnica, é preciso trabalhar isso, é preciso olhar para isso, é preciso as 3 sabedorias que eu falei ontem, né? Então é preciso observar isso, é preciso contemplar e é preciso meditar. Observar, contemplar, meditar, observar, contemplar, meditar. Constantemente. Até que isso se dissolva. Leva muito tempo. Mas com a técnica certa e a orientação correta, vocês chegam lá. Feito? Casas aladas voadoras. Alguém discorda disso? Alguém concorda? Alguém quer estar com dúvida? Alguém que ajuda nisso? O tio de Dagmola, o erudito Dzung Rinpoche, deve ter notado seu potencial desde o início. Como chefe da família, ele ordenou que sua mãe a mandasse para a escola. Essa foi a primeira vez. Dagmola era a única menina em sua aldeia a frequentar a pequena escola monástica. Bom dia, Regina. No Tibete, a educação estava invariavelmente ligada à religião. Os monastérios funcionavam como centros de aprendizagem. Lá havia professores, bibliotecas e prensas impressoras. A Pri colocou, super concordo. Super, fantasticamente, que bom estar contigo. Tem essa musiquinha, né? Muito bem. Então, essa questão dos monastérios, por um lado, né, óbvio que não foi bom, já comentei isso, que foi horrível que fizeram, matar e destruir os monastérios. Por um lado, pelo lado bom da história, é que quebrou com esse sistema, né, que é um sistema opressivo no Tibete. Vamos passar panos quentes, né? Sistema opressivo, em que o acesso à cultura era dado somente pela religião, só para quem era budista. Vamos ser bem sinceros, só para quem era menino. Né? Raramente uma menina. E aí foi bom, foi ruim, mas foi bom nesse aspecto. Quebrou com essa hegemonia machista e religiosa, né, que era opressiva e tóxica. Funcionava, tudo bem, existia, mas, né, não é legal. Os monastérios funcionavam como centros... A Carolina só bota a mão na cabeça, assim, o que ele está cantando? Sexta-feira, Carolina, sextou? Os monastérios funcionavam como centros de aprendizagem. Lá havia professores, bibliotecas e prensas impressoras. Foi somente devido à insistência do seu tio que Dagmola aprendeu a ler e escrever com os monges. Começou a estudar aos 8 anos, 2 anos mais tarde que os meninos. Mas logo que os alcançou e se tornou uma aluna entusiasmada e orgulhosa. Seus colegas de classe zombavam dela implacavelmente por ser uma menina, enquanto suas amigas tinham pena dela. Afinal, o que ela, uma menina da aldeia, faria com todo aquele conhecimento inútil? Eu realmente não achava que era diferente dos meninos. Que legal, né? Mas tive muitos problemas com essa atitude. Dagmola relembra. As meninas não eram importantes no Tibete naquela época.
Isso era muito difícil para mim, mas não só no Tibete, né? A gente sabe que na Europa era assim, que aqui era assim, em todo o planeta era assim, né? As meninas serviam para fazer tricotar e ter bons, saber usar os talheres e tudo mais, um período do ser humano ridículo. Ela não foi tratada com equidade naquele ambiente exclusivamente masculino. Pequenas coisas. Nossa, o relógio do meu computador travou em 6h52. Eu achei estranho, eu olhava assim, o tempo parou. O tempo parou para ouvir as bobagens que eu fico falando. E travou mesmo. Aí eu fui olhar no celular, já são 6h57 e eu tô aqui conversando ainda bobagem, né? Ele travou. Ai, ai, ai. O computador não faz isso comigo, que eu tenho muita coisa para fazer hoje. Ai, começou a me dar um nervoso. Mas está chovendo. Isso é bom. Ai, ai. Vamos ver. Coloquem o corpo em uma postura confortável, adequada para hoje. Pode ser deitado, pode ser sentado. A melhor postura para vocês hoje. E agora observe como está, se estão sentados, vão perceber melhor essa postura, talvez deitado também, vamos ver como funciona. Como está o elemento terra? Vocês vão perceber, se estiverem sentados, que talvez seja difícil manter as costas eretas, que imediatamente o corpo vai se soltando e querendo se acomodar numa postura mais caída, mais prostrada. Fica difícil manter a postura, há um excesso do elemento terra. Observem como estão os pensamentos. Se há muitos pensamentos, há uma possibilidade de o elemento ar e talvez o elemento água estar em excesso. Vão mapeando o corpo e observando se há algumas zonas tensas, mais quentes, talvez haja um excesso ali do elemento fogo. E se conseguiram detectar alguma coisa, hoje trabalhem o oposto desses elementos para compensar. Se há excesso de fogo, em contato com elementos que constituam mais água, legumes, contato com a água direto. Se há muita água, entre em contato com o fogo. Se há terra em excesso, diminuam os elementos terrosos provisoriamente. Vão observando de uma forma saudável.
Levem atenção por alguns instantes à respiração. Para quem vai permanecer, permaneça nesse estado, observando a respiração. Para os demais, uma boa sexta, um bom trabalho, bom estudo, bom não fazer nada. Que os méritos desse nosso encontro, nossa prática se expandam e toquem a todos, que nós possamos tornar um caminho iluminado. Bom dia para vocês, boa sexta, bom final de semana, aproveitem e até segunda-feira, ok? E o meu computador não ligou. Teremos problemas pela frente da sexta. Gente...